Bom, olá galera, faz tempo que a gente conversa, mas hoje voltamos para conversar, né? Conversar sobre as coisas espíritas. E uma das coisas que as pessoas perguntam às vezes é sobre as crianças no meio espírita. As crianças no meio espírita é algo. O assunto das crianças no meio espírita é algo que deve ser visto com muito cuidado. Por quê? Porque primeiro, espiritismo, dentro do espiritismo, quem estuda o espiritismo sabe que não é aconselhável iniciar crianças em espiritismo. O espiritismo não vai transformar crianças em médium, né? Não vai procurar desenvolver nelas a mediunidade. O que acontece é que existem crianças que têm uma mediunidade já precoce e muito ativa e que nada consegue parar. Então, nesse caso, quando a criança não tem trauma e se assusta, pode-se ir esclarecendo a criança lentamente. Então é bom lembrar que o Chico Xavier já começou a ver espírito com 5 anos, 6 anos, muito natural. Agora as crianças que, vamos dizer assim, ditas normais, como é a maioria, que não tem sintomas mediúnicos nenhum, que não apresentam nada com isso, elas podem ir sim ao centro espírita, vão lá, tomam um passe, ou pode até participar da palestra, mas não se precisa explicar para ela detalhadamente o que vem a ser os fenômenos espíritas, né? A criança deve ser criança. Chegará o tempo dela querer ou não saber dessas coisas, né? Então tem que ter um cuidado muito grande em não dizer tudo para todos. E mesmo se tratando das crianças, né, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada caso deve ser tratado separadamente. Por isso deve ter gente na casa espírita que aprende sobre isso, que pensa sobre isso e que vai observar isso dentro da casa espírita. Mas você vê, tem gente que tem preocupação que a criança, se uma criança de repente lê um livro espírita, ou se ela tiver informação em espiritismo, mas não tem preocupação que a criança joga jogos de videogames que aparecem monstros, fantasmas, que aparecem gente cortando a cabeça de gente, que aparece assombração, que aparece... Então a criança hoje ela é exposta a uma série de coisas, né? E que ninguém se preocupa muito. E depois alguém se preocupa se ela deve ou não saber sobre espírito. Depende, tem criança que naturalmente ela pergunta sobre isso, ela não se assusta, ela não tem problema nenhum. E tem aquela outra que talvez possa ter algum tipo de problema, né? Então vai depender de cada caso, é um caso, é aquilo que a gente fala, né? Cada caso é um caso e deve ser pensado separadamente. Agora, lógico, numa casa espírita você não vai pegar uma criança e chega e vai colocar ela para participar das salas onde se conversa com o espírito, onde tem manifestações, onde ele vai preservar a criança, né? E o que vale no espiritismo é a instrução, é um ensinamento para a vida. Você pode pegar os ensinamentos que tem lá, por exemplo, no Evangelho, né, segundo o espiritismo, ou mesmo nas obras espíritas, e lá na sua casa comentar e ensinar o seu filho e passar para ele como lição de vida, né? Para educar o seu filho para o mundo. E futuramente, se ele vir a querer saber sobre isso, então você pode iniciá-lo nisso, né? E em alguns casos, como eu falei, naturalmente ele vai procurar isso. Então eu já vi isso várias vezes, né, durante a minha vida, jovens que naturalmente procuraram isso. E outros que sequer pensam nisso. Então eu não vou ficar atormentando a cabeça de um jovem, querendo que ele vá para um rumo onde ele não quer ir. Então o pai também precisa pensar, os pais precisam pensar nisso. Agora os pais que são espíritas, que têm conhecimento dessa doutrina, que estudam, eles podem gradativamente ir passando valores aos filhos e passando
instruções que eles aprenderam na casa espírita com os filhos. E se o filho quiser saber, melhor ainda. Isso não causa problema nenhum, não. Eu te asseguro que tem muito mais coisa na sociedade que causa sérios problemas e sobre os quais aí as crianças e jovens ficam expostos e que ninguém está ligando muito. Deveriam se preocupar mais com isso. Mas a criança na casa espírita tem sido uma preocupação constante, né? Então você pode também procurar ler livros espíritas que tratam disso, né? Procure pesquisar sobre isso. Hoje tem muito fácil os meios de pesquisa, né? Então o que a gente tem a dizer sobre as crianças na casa espírita é isso. Então vamos resumir aqui a conversa, né? Vamos colocar em ordem na conversa. Criança tem sintoma mediúnico. Não consegue resolver, faz orações, vai a vários lugares, leva no psicólogo, faz tratamento espírita e a mediunidade da criança não cessa, ela continua tendo manifestações mediúnicas. Essa criança é médium por natureza. Se ela não tem nenhum problema com isso de trauma, não tem nenhum terror com isso, pode se esclarecendo a criança aos poucos e ela vai ver isso naturalmente. Criança que não tem nada disso deve ir à casa espírita, pode frequentar, pode aprender algumas coisas, mas não se deve iniciar ela em desenvolvimento mediúnico, nem fazer ela participar de trabalhos espíritas mais, né, que lida mais diretamente com os espíritos. Né? Não se deve deixá-las ser crianças mesmo, curtir seu período de infância. E aquelas que não têm nenhuma coisa nem outra, mas que naturalmente procuram, naturalmente querem saber, naturalmente porque estão preparados para isso, porque estão preparados para saber. Então se pode começar ensinando elas em casa aos pouquinhos. Né? Essas são as ponderações assim, dentro do Espiritismo, vamos dizer assim, sadias, né, para as crianças, por causa das crianças. E sempre vale lembrar, é bom observar bem as crianças, né, principalmente os pais que convivem com elas. Né? Cada caso é um caso, né, e deve ser muito bem estudado. Mas você pode expor isso ao dirigente da casa espírita, explicar e se entender com ele sobre isso. E aí você vai decidir se leva teu filho ou se não leva, né? Mas, resumindo a conversa, é isso. Né? Eu te asseguro que tem coisa aí no mundo muito mais perigosa para as crianças e jovens e que eles estão expostos a isso. E é isso que a gente deve se preocupar no momento. Então, um abração, fica até o próximo vídeo. A gente às vezes demora um pouquinho, mas a gente publica sempre, viu? A gente vai sempre publicando. Vai acompanhando o canal, ative aí o sininho, né? Que aí você vai recebendo a notificação do que é publicado. E você vai levando para o seu dia a dia. O importante nesse trabalho é tudo isso. Ó. Você vai levando para o seu dia a dia. Você vai podendo, né, utilizar no seu dia a dia. Tá bom? Fica aí a dica de hoje. Até o próximo vídeo. Um abração. Fiquem com Deus.